Pronto, olá turma, voltei, tá? Teve um pequeno travamento aqui. Quero saudar a todos, né? Bom dia mais uma vez. Então hoje estão presentes Alana, Franciele, Francisco, Otton, Jean, Maria Caroline, Matheus, Maiara, Rayane e o Vitor Marcel. Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então vamos lá, o nosso paradidático que eu coloquei para vocês sendo de leitura obrigatória, né? E é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, não sei se vocês lembram. E também o paradidático Clara dos Anjos. São esses dois paradidáticos que eu coloquei para vocês, tá certo? Então vamos ver primeiramente o primeiro paradidático. Em primeiro lugar, veremos o paradidático Clara dos Anjos. Eu vou compartilhar o slide aí na tela de apresentação para vocês, e vocês fiquem ligados nisso, tá bom? Anotem e colocar esses pontos. Primeiro é Clara dos Anjos, e Lima Barreto. E o outro, também de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu vou mandar para vocês em PDF o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Estarei enviando para o e-mail plataforma do colégio, né? Já avisei o professor Luciano. E aí, estarei enviando para os e-mails de vocês. E também o colégio vai deixar disponibilizado na plataforma, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui. Só um momento. Vocês estão me escutando? Tranquilo? Todos estão me escutando? Sim? Pronto. Verifica a tela de apresentação aí. Agora, focando a tela de apresentação. Para não dar travamento, eu vou desligar a minha câmera, né? Até porque quando eu estou explicando aqui, eu não fico vendo vocês assim, né? Bom, vamos lá. Eu vou desligar a câmera só enquanto eu apresento isso para vocês, tá certo? Faça as anotações iniciais, ponha o título da obra, do que se trata no caderno de vocês, e não deixe de colocar a data no caderno, tá bom?
Tá, muito bem. Anotaram aí? Tranquilo? Jean, tranquilo? Franciele, pronto. Muito bem. Essa obra, Clara dos Anjos, ela foi publicada aí, começou a ser escrita, né, segundo relatos, em 1948 e terminou em 1922, né? Período ali pertinho já da morte do Lima Barreto, né? Lima Barreto foi um escritor bastante mordaz. Ele tinha como objetos de crítica, por meio de suas obras, por meio de suas histórias ficcionais, preconceito de classe, preconceito racial, como também ele, ele se deteve a criticar problemas típicos da República, né? Como o velho jeitinho, como o jeitinho brasileiro para roubar, né? Traz também à tona a corrupção feita pela politicagem dentro do sistema político, né? Lima Barreto, digamos assim, seria um jornalista hoje que teria, com certeza, mais de 1 milhão de seguidores, tanto no Instagram quanto no YouTube, com certeza. Esse livro ele é narrado em terceira pessoa, né? Tem um narrador onisciente, às vezes ele é intruso e se confunde com a voz de Clara, e o tempo dele é cronológico, tá certo? Tem hora para terminar, tem início, meio e fim, tá? O enredo dessa obra, ele vem denunciar de forma bastante áspera problemas do cotidiano do início do século XX, como preconceito racial, como os preconceitos raciais, sociais, preconceito de gênero, né, a mulher, já nesse período, aliás, continuando ainda na história, né, sendo objeto de inferioridade, era considerada sexo frágil, é, e ele consegue fazer uma personagem, que foi a Clara dos Anjos, e encarna todos esses problemas. Uma mocinha, né, do subúrbio, bonita, filha de um carteiro, mulata, né, e que é alvo de constrangimento, né? A obra ela expõe o papel feminino e os preconceitos que a mulher sofria naquela época e ainda sofre, como por exemplo, submissão. Um exemplo típico, o lugar de mulher é em casa, é na cozinha. O abandono, né? A mulher, ela pode se apaixonar por um cara errado e os dois aproveitam uma tal situação, um momento, é, se apro, há um aproveitamento aí sexual, a mulher fica bastante apaixonada e o homem descarta. O abandono é nesse sentido, né? O homem apenas se aproveita da mulher, né? Isso como acontece, né? O rapaz vai, segue em uma festa, né? E aí conhece alguma moça, a moça se encanta por ele, etc. Toma uns drinks e tem uma relação sexual, e pode acabar engravidando ou pode acabar sendo excluído por ele. Né? E a violência, isso também é comum, tanto que no Enem, se não me engano, no Enem de 2018, né,
lançaram o tema, a persistência da violência contra a mulher, né? A mulher é muito maltratada e violentada em nosso país, né? E o constrangimento público. O que é esse constrangimento público, né? A mulher, uma vez grávida, de um companheiro, de um namorico, e uma vez abandonada por ele, passa por constrangimento, por não ter, por exemplo, se resguardado, por não ter guardado a virgindade, etc. Alguém gostaria de fazer um comentário? Antes de nós entrarmos aí na parte do enredo, está aberto, viu? Quando quiser falar, abra o microfone, né? Fale curtamente. Eu estou aqui, minha aula é democrática, tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Vamos lá. Franciele, Francisco, Jean. Olha, Franciele é categórico, olha. A menina já veio direto ao ponto. O machismo tá aí. O golpe tá aí, né, Franciele? Realmente, né? Machismo e com uma dose de mau caratismo, de violência, né? Há muitas formas de você. Acho que você conquista uma mulher com amizade, com transparência, com a sedução, que isso é normal, né? E antes de tudo, respeito, né? Respeitar. Antes de tudo, respeito. Né? Pois é. Então, o que é que Lima Barreto criou para nós aí? O que foi que ele criou? Retratou uma mulher, né? No momento em que casar era necessário. Casar era uma espécie de moeda de troca. E aí ele percebe, assim, gente, eu não vou ficar lendo aí o texto, não, vou pegar alguns pontos e vou fazer o meu comentário oral, tá bom? E aí ela inserida dentro de uma sociedade até então patriarcal, né? Em uma sociedade machista, né? O machismo ele tem um toque de maldade, né? E até hoje existe e vai existir, infelizmente, né? Ele retrata a mulher oprimida, né? A mulher oprimida, ele define o lugar que ela deveria ocupar na sociedade, e aqui dentro do contexto, estamos dentro de uma realidade fluminense, de uma realidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, e o texto aí é narrado em terceira pessoa, onisciente, é intruso, intervém na narrativa, né, com pensamentos, e às vezes traz a voz de Clara, e traz uma linguagem bastante simples, usada com humor, com, com ironia. Lima Barreto, ele não foi aquele tipo de autor, né, que trabalhava uma linguagem erudita, né? Ele não foi. Ele preferia trabalhar uma linguagem mais, digamos assim, uma linguagem mais simples, ponto, né? Eu acho que também ele não se preocupou, né, com um estilo academicista de se fazer uma obra ficcional, né? E Lima Barreto, ele preparava seus personagens para denunciar, né? Denunciar alguma coisa, como já foi falado. E aí, os personagens principais são a Clara dos Anjos, é a protagonista da narrativa. Se eu estiver indo rápido, professor, vá um pouquinho devagar, porque eu preciso copiar, tá? É a protagonista da narrativa, é uma jovem ingênua, pobre, frágil, negra e super protegida pelos pais. E um detalhe, é filha única e tem o seu destino destruído por um homem, né, chamado Cassie Jones. Esse aí é digamos assim, o predador, né? É o cara que causou muitos problemas para a Clarinha, né? Para a Clara dos Anjos.
E o outro personagem é o Joaquim dos Anjos, né, que é casado com Engrácia, é o pai de Clara. Ele é um humilde carteiro, né, trabalha nos Correios, e é aquele paizão super protetor de sua única filha. Imagina só, você tendo uma única filha, quem é que não seria um super protetor, né? Não é verdade? É, com certeza, né? Seríamos aí eu seria um super protetor, obviamente, né? A Ingrácia, que é a mãe de Clara, é uma dona de casa, muito dedicada à filha. Ela é casada com Joaquim há mais de 20 anos, né? E ela é descrita como uma mulher, né, que tem preocupação exagerada, né? Ela tem uma preocupação a mais. É típica de mãe, né? O Cassi Jones de Azevedo é o vilão da história. Ele, ao contrário de Clara, ele é branco, na faixa de 30 anos. E ele é descrito já na região, é um cara conhecido, né? É uma espécie daquele, por isso que eu digo, meninas, muito cuidado com quem vocês conversam, muito cuidado com isso, né? Ele é descrito como aquele cara, o psicopata da região. Ele é uma espécie de pegão, pegão mesmo, né? De sedutor, né? Até tipo de sedutor barato, mas que tem aí uma roupagem de um vagabundo psicopata, e ele coleciona mulheres, e muita gente dessa região é sabedora disso, né? Ele seduz as meninas, as moças, elas se apaixonam por ele, e depois ele, o que é que ele faz? As abandona, tá? E ele é um filho ilegítimo, né? Filho de criação de Manuel Borges e Salustiano, Baeta Salustiana seria, né? Salustiana, Baeta Azevedo, tá certo? Corrijam aí, Salustiana. O Antônio da Silva, ele é o grande amigo de Joaquim, né? E padrinho de Clara. O Antônio é outro protetor aí na história, né? Uma espécie de aquele cara que não deixa nada acontecer com a Clara, né? Com a Clara dos Anjos. E, e ele é deficiente e paralítico do lado esquerdo do corpo, né? E ele percebeu, né, o toque de maldade do Cassie Jones, né? Foi o primeiro a confrontá-lo, depois ele teve problemas com isso. A Salustiana Beata de Azevedo, uma mulher racista, preconceituosa, inventou o nome Jones no filho, com a história que tinha a descendência de um lord, né? Queria que o filho dela, obviamente, fosse uma espécie de lord. Ele é cúmplice do filho, né? Por quê? A pior coisa que tem é uma mãe que é coberta. A pior coisa que existe para uma educação familiar. Quando a mãe ou os dois acobertam os problemas. É cúmplice do filho porque acobertava todos os seus crimes e com seu perfeito. Os pais de Clara, sabendo do que ele tinha feito com ela, Clara vai até com a mãe tirar satisfação lá na porta da casa dele, né? E a Salustiana praticamente ignorou tudo isso. A linguagem da obra, relembrando, é simples, falado, emprega humor, ironia, e tem uma influência aí cientificista e determinista, né? Pessoa que mora em um ambiente até então racista, né? Preconceituoso, né? Tende a sofrer ou tende também a ser, né? Existia nesse período aí no final do século, aliás, ao correr do século XIX, no início do século XX, essas duas
eram bastante, eram vistas como critérios de verdade, tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Gea, Caroline, tudo tranquilo? Muito bem, eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, eu acho que deu aqui. Né? Alguém tem uma dúvida? Tudo tranquilo, favorável, né? Beleza. Antes de entrarmos aí em Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Pronto, só arrumando aqui. Eu vou parar de compartilhar, tá? E vou espelhar para vocês trecho da obra Clara dos Anjos, tá bom? Eu vou espelhar aí para vocês. E vamos lá. Pronto, eu vou colocar aqui no capítulo 10. Peço que vocês agora, nesse momento, abram o módulo de vocês, porque lá no módulo nós teremos atividades, tá? Muito bem. Eu já consegui aqui identificar eu vou disponibilizar isso, mandar por e-mail de vocês, e relembrando o professor Luciano, vai deixar na plataforma, tá bom? Só um momento, viu? Ok. Pronto. Ok, ok. Ok, nós temos atividades aí de Clara dos Anjos no módulo, não temos? Alguém pode me confirmar aí? Em atividade suplementar para didáticos da primeira unidade. Nós temos atividades dessa obra. Temos, né? Verifiquem aí no módulo de vocês. Muito bem, estou espelhando em PDF, né? Isso de Clara dos Anjos, de como mulher era vista, qual tipo, como a sociedade daquele período tratava a mulher, né? Observem esse trecho, ó. Alguém gostaria de ler?
Está visível aí? Está visível? Nada? E agora? Melhorou? Agora melhorou, né? Pronto. No capítulo 10, nós temos traços, ou mesmo características da identidade de Clara dos Anjos. Olha só o que é que diz o livro. Clara dos Anjos, meio debruçada na janela do seu quarto, olhava as árvores e motas mergulhadas na sombra da noite e contemplava o céu profundamente estrelado. Esperava. Fazia uma linda noite sem luar, era silenciosa e augusta. As árvores erguiam-se hirtas e se recortavam na sombra como desenhadas. Nenhuma aragem corria, mas estava fresco. Não se ouvia a mínima bulha natural, nem o estridular de um grilo, nem o piar de uma coruja. A noite, quieta e misteriosa, parecia aguardar quem a interrogasse e fosse buscar no seu sossego paz para o coração. Clara contemplava o céu negro, picado de estrelas que palpitavam. A treva não era total, por causa da poeira luminosa que peneirava das alturas. Era daquela janela que dava para os fundos de sua casa, abrangia uma grande parte da abóbada celeste. Não conhecia o céu, das quais só distinguia o cruzeiro do sul. Correu com um pensamento errante toda a extensão da parte do céu que avistava. Voltou ao cruzeiro, em cujas proximidades, pela primeira vez, reparou que havia uma mancha negra, de um negro profundo e homogêneo de carvão vegetal. Perguntou de si para si. Então, veja aqui o discurso indireto livre. Então, no céu também se encontram manchas? Essa descoberta ela combinou com o transe por que passara. Não lhe tardaram a vir lágrimas, e suspirando pensou de si para si: que será de mim, meu Deus, se ele a abandonasse? E ela estava completamente desmoralizada, sem esperança de remissão, de resgate, de salvação, de resgate. Moça na flor da idade, cheia de vida, seria como aquele céu belo, sedutoramente iluminado pelas estrelas, que também tinha ao lado de tarta beleza, de tanta luz, de não sabia que sublime poesia aquela mancha negra como carvão. Cassi a teria de fato abandonado. Ela não podia crer, embora há quase 10 dias não a viesse ver. Se ele a abandonasse, o que seria dela? Veio-lhe então perguntar a si mesma como se entregou. Como foi que ela se deixou perder definitivamente? Clara não podia bem apanhar todas as fases dessa queda. Ela se lembrava de poucas e sem nitidez apreciável. Tudo foi num galope para a desgraça. Em começo, a primeira impressão simpática, os gemidos do violão, os seus repinicados. Vale lembrar, gente, que o Cassie Jones era um violeiro famoso da região, um músico sedutor, né? Os gemidos do violão, os seus repinicados, seguidos dos requebros dos olhares do tocador, que o exagerava e punha neles, não sei que chama estranha, doce e ao mesmo tempo quente. Impressionara-se muito com isso. Tão preparada já estava para os efeitos do instrumento. Depois, aquela oposição de todos, aquele falar contínuo nele,
para dizer mal tanto da parte do padrinho como da parte da mãe e de Dona Margarida. Porque, gente, abrindo aqui, abrindo uma colocação, o Cassie Jones, ele, para vocês terem ideia, né? Deixa eu tentar aqui ver vocês. Para vocês terem ideia, o Cassie Jones, ele já tinha praticado 10 defloramentos. Alguém sabe o que é isso? Alguém sabe? Ele era um músico muito sugerido na região, um sedutor convicto, né? Que já tinha deflorado 10 meninas. E também seduziu senhoras casadas, né? Já era perseguido, né? Já era perseguido. Não sabe não o que é defloramento, né? Por exemplo, não sei explicar biologicamente isso, mas eu acho que vocês vão entender, né? Fazer com que as meninas percam a virgindade, certo? E aí vocês podem mentalizar o que vocês quiserem, tá? É isso. Ele já tinha 10 defloramentos na conta dele. Entendeu agora, né, Carolina? Pronto, é isso. Esse era o miserável do Cassie Jones, né? É. Então vamos lá. Essa insistência, pronto, eu parei aqui e continuo aqui, ó. Essa insistência em denegri-lo fizeram que ela representasse dentro de si mesma Cassie Jones como um homem excepcional, né? É típico de mulher apaixonada, né? Quando mulher geralmente está 100% apaixonada, está cega, e aí representa o Chuck como um príncipe, ou, sei lá, representa aí o pior cara do mundo como um santo. Bom, mas não estou dizendo que são, por exemplo, 50% das mulheres, né? Podemos colocar como muitas, né? Muitas são assim, né? E aí representava como um homem excepcional que causava inveja a todos pelas suas qualidades de bravura, né? Pela sua habilidade no canto. Olha o canto. Eu acho que ele tinha a magia tinha a magia da sereia, né? De encantar, né? Ele se utilizava do canto e da viola para seduzir. Continuando. Não acreditava no que diziam dele. Ela não acreditava. Parecia ali na primeira vez que o viu, tão modesto, tão reservado de modos, tão delicado. Olha só, homem geralmente, muitos homens safados por aí, né, costumam, nas primeiras impressões, demonstrarem uma certa educação, né? Um trato elegante, mas educação não significa diretamente bondade, ok? E aí vai. Quando conversou com ele, meses depois, pela primeira vez no gradil de sua casa, mas esse retrato se firmou, e as suas conversas eram tão inocentes e honestas, falando sempre em empregar-se, ou seja, ter um emprego, né? E casar-se com ela, cabra safado, removendo as objeções e dúvidas que ela punha quanto à viabilidade do casamento deles, falava com segurança e franqueza, homem de verdade, né, gente? Contrapondo para mostrar sua possibilidade a cor dela, além da grande paixão que nutria a sua pobreza, a oposição dos pais, a sua fala de posição, de saber, o que não permitia a ele aspirar a grandes casamentos vistosos, com mulher mais educada do que ele, mais instruída. O seu ideal era Clara, pobre, meiga, simples, modesta, boa dona de casa, econômica que seria,
para o pouco que ele poderia vir a ganhar. De dia para dia, ele ganhava mais fortemente a confiança da rapariga. Gente, rapariga aqui é o quê? É o feminino de rapaz. Não é prostituta não, tá bom? Ela se convencia e sonhava a toda hora com aquela casa branca da serra, onde iria aninhar, olha que coisa bonita, o seu amor por Cassie. Indagava em todas as entrevistas dos passos que ele dava para obter emprego, colocação, e ele com blandícia, com afagos, dizia ali com açúcar nas palavras, olha que cabra safado. Sossega, filhinha querida. Roma não se fez num dia. Olha o chaveco. É preciso esperar. Falei ao doutor Brotero, que me deu uma recomendação para o senador Carvalhais. Procurei este e ele me disse que para o cais do porto não podia arranjar. Tinha pedido muito e muito. Estava queimado, como se diz. Ouvindo tudo isto, Clara sentia-se desfazer. Olha só, ao calor, à meiguice, ao entorno amoroso daquela voz. Jean, o cara é bom de papo, hein, Jean? Era mesmo um bom, um sincero, um namorado, cara perfeito. Mas que isto, um noivo, meu Deus, esse Cássio. Por que você não me pede a papai? Perguntou-lhe um dia. Oh, meu Deus, que menina inocente, né, gente? Olha que menina inocente, olha. Por que você, olha só como era na época, viu, gente? Por que você não me pede a papai? Perguntou-lhe um dia. Cassi, sem hesitação, sem vacilo, né? Como era um cara que demonstrava confiança, segurança, né? Típico de caráter de homem honrado, com o mais convincente tom de franqueza respondeu: Eu não posso ainda, meu bem. Seus pais, é verdade que seu padrinho não existe mais. A estas palavras, Clara estremeceu e olhou medrosa. Ele, porém, não percebeu o movimento da rapariga. Como ainda não tinha notado as suspeitas que ela tinha, de quando em quando, da intervenção dele no assassinato do padrinho. Veja Cassie Jones, no meio da obra, ele faz mal ao padrinho dela, né? Estava envolvido, né, no assassinato do padrinho dela. Clara quase ficara certa de que ele estava metido no crime, mas quando daí a dias conversou com ele, né? Espera aí só um momento. Jean, eu vou avisar, tá bom? Conversou com ele, fosse a emoção da primeira entrevista, fosse a ternura com que a cobria e se expandia por ele todo, ela afastou a convicção e perdeu o terror que ele começara a lhe inspirar. A sua débil inteligência, a sua falta de experiência e conhecimento da vida, aliado tudo isto à forte inclinação que tinha e não supitava pelo violeiro, agiram sobre a sua consciência, de forma a inocentar a seus olhos o tocador de violão, no caso da morte misteriosa do padrinho. Entretanto, de quando em quando já lhe vinha uma suspeita, mas ele era tão bom, olha, meu Deus do céu, mas ele era tão bom, Cassi, sem hesitação, respondeu. Bom, gente, eu vou ficar por aqui.